Oi, pessoal, tudo bem? Essa é a nossa aula de número 35. Nessa aula a gente vai começar a ver o método da integração por substituição ou troca de variável. Até agora, as integrais que a gente resolvia eram integrais bem simples, integrais que a gente chama de integrais imediatas, né? A gente só precisava consultar uma tabela para dizer qual era a resposta, né? Algumas situações, em alguns casos, a gente tinha que antes fazer alguma manipulação envolvendo trigonometria para poder chegar nessa integral imediata, né? Mas era o máximo que a gente fazia até então. A partir de agora, a gente vai dar conta também de resolver, de calcular a integral de expressões onde a gente tem um produto, né? Um produto dessa forma, f de g de x vezes g' de x dx. E aí qual vai ser a ideia, né? Qual vai ser o truque? O truque vai ser trocar aqui essa função mais interna, g de x, por u, por um valor u, né? Por isso, método da substituição, ou método da troca de variáveis, né? Daí o nome do método. E aí derivando, olha só, derivando aqui dos dois lados, a gente tem em relação a x, né? Fazendo a derivada em relação a x, a gente tem que a derivada de u é du dx e a derivada de g de x é g' de x, tá bom? E aí multiplicando, passando esse dx para lá multiplicando, a gente vai ter que du é igual a g' de x dx. E olha só, é exatamente a expressão que aparece aqui. Então a gente pode trocar essa expressão por du. E o que a gente conseguiu com isso? A gente conseguiu trocar uma expressão mais complicada por uma expressão mais simples. Tá? E em troca, a gente trocou aqui a variável de integração. A gente tinha uma integral na variável x e agora a gente tem uma integral na variável u, onde u é uma função de x, né? U é uma função de x. Então, o nosso trabalho agora vai ser identificar, nas situações, nos exemplos que a gente encontrar, identificar essa função g de x para a gente poder fazer a substituição, tá bom? Então esse é o nosso trabalho. Vamos dar uma olhadinha, né, nos primeiros exemplos. Olha só, nota que a gente tem aqui x que multiplica e elevado a x ao quadrado, tá bom? E elevado a x ao quadrado é um bom candidato ali para aquela função f de g, né? Aqui a gente tem uma composição, né? E elevado a x é a função f, a mais externa, e a função mais interna é x ao quadrado. Você está fazendo uma composição de e elevado a x com x ao quadrado. Então, x ao quadrado é a função mais interna, é um bom candidato aqui para ser a nossa função g. Até porque quando a gente deriva g, né, a gente encontra 2x, que é quase a expressão que está aqui fora, né? Só tem ali só tem que multiplicar por uma constante. Bom, então vamos tentar, vamos ver se dá certo, né? Trocando aqui o x ao quadrado por u. A gente deriva dos dois lados, vai ficar du dx, né, derivada de u em relação a x, derivada de x quadrado de x2 em relação a x é 2x, e aí a gente isola aqui o dx, né, passa lá para o outro lado, você vai poder escrever o dx como du sobre 2x. E agora sim, a gente vai fazer essa substituição. Então, a gente viu aqui a expressão original, né, x vezes e elevado a x ao quadrado. Eu reorganizei, né, eu coloquei o e vezes x ao quadrado no início, para a gente já pensar nessa função como f de g, e o x dx é daqui que vai sair o du, né, o e elevado a x ao quadrado a gente pensa como f de u, e desse x dx aqui que vai sair o nosso du. Vamos fazer essa substituição, então, né, a gente troca, aqui olha só, no expoente x quadrado a gente troca por u, vai ficar e elevado a u, e esse dx, olha só, dx a gente já aprendeu aqui a trocar, a gente vai trocar por du sobre dx. Então vai ficar du sobre 2x, aliás, né? Du sobre 2x. Tem um x dividindo, tem um x multiplicando, a gente cancela, né? A gente simplifica, vai sobrar, olha só, e elevado a u du vezes meio. Meio é uma constante, pode passar para fora da integral e vai ficar simplesmente e elevado a u du, tudo que a gente queria. Afinal de contas, essa é uma imediata, né? Uma integral imediata. A integral de e elevado a u é simplesmente e elevado a u mais c. Não esquece que você precisa multiplicar aqui por meio, né? Que é a constante está aqui fora multiplicando. E aí a gente soma aqui c e está tudo certo. Bom, mas ainda tem mais um detalhe, que a gente deu a resposta na variável u. Só que a gente precisa dar a resposta na mesma variável que foi feita a pergunta. A pergunta foi feita em relação a x. A gente só usou a variável u, né, para poder achar aqui um atalho, né, para resolver mais rápido, mas a gente precisa dar a resposta final na variável x. Não faz mal, é só desfazer a troca que a gente tinha feito.
A gente trocou onde tinha x ao quadrado por u, agora a gente troca, né? Onde tem u, a gente troca de volta, a gente devolve aqui o x ao quadrado. Beleza, ficou meio que multiplica e elevado a x ao quadrado mais c. E agora, né? Será que isso está certinho? Né? Será que essa expressão realmente é a integral aqui da original? Muito fácil de conferir, é só a gente derivar essa expressão. Né? Então, regra da cadeia, e elevado a x ao quadrado vai ser o próprio e elevado a x ao quadrado vezes a derivada de x quadrado. Derivada de x quadrado é 2x, o 2 cancela com esse 2, ficou x que multiplica e elevado a x ao quadrado. E a derivada da constante é zero, não vai afetar. E olha só, x vezes e elevado a x quadrado, exatamente aquilo que a gente tinha, então isso confirma, né, que está certinho esse cálculo de integral, realmente essa é a resposta correta. Pessoal, vamos ver mais uma, né? Olha só, integral de 2 que multiplica raiz de 2 menos 3x. Então, quem seria aqui a nossa função, né? Repara que você tem a função, existe uma função aqui, existe uma composição de funções aqui dentro, né? Existe a função raiz quadrada, e dentro aqui, olha só, existe essa função 2 menos 3x. Então, aqui a gente tem uma composição, né, da função raiz quadrada com essa função que está aqui dentro. É um ótimo candidato para ser o nosso u. Né? Vamos substituir por u, vamos ver se dá certinho. Então, u é igual a 2 menos 3x. A gente deriva, né, tudo em relação a x dos dois lados. Derivo u em relação a x, du dx. Derivo 2 menos 3x em relação a x. Derivada do 2 é constante, derivada é zero. E derivada de menos 3x vai dar menos 3. Legal, né? A gente isola agora o dx. Dx é igual a menos du sobre 3. Vamos substituir? Vamos lá. Essa é a expressão original. No lugar aqui do 2 menos 3x, a gente vai trocar por u. Então, ficou, olha só, mais simples, né? Ficou raiz quadrada de u. E o dx, o que a gente faz com o dx? A gente troca por menos du sobre 3. Menos du sobre 3 vai ficar, então, vai multiplicar com esse 2 aqui de fora, né? Vai ficar menos 2 terços de du. Já coloquei o menos 2 terços aqui, a constante sozinha, né? Já pensando em passar ela aqui para frente, né? Saindo do símbolo de integração. Bom, pessoal, de novo a gente conseguiu transformar a nossa expressão, né, original numa expressão mais simples. Agora a gente tem uma integral imediata. E elevado a meio. Né? E elevado a meio, a integral de... u elevado a meio é simplesmente, né, a integral disso é simplesmente u elevado a 3 meios dividido por 3 meios. Né? E a gente, claro, né, tem que voltar à substituição. Esse u ele precisa voltar, né, a ser escrito em função de x. A gente vai trocar isso por 2 menos 3x. Ok, pessoal? Esse 3 meios aqui que estava dividindo, né, você pode pensar em 2 terços, transformar ele em 2 terços multiplicando. 2 terços vezes 2 terços, 4 nonos, né? Por isso ficou desse jeito. E será que está certinho, né? Se tiver na dúvida, é só fazer aqui derivar essa expressão e conferir, né, se realmente deu a expressão lá do início, né? E realmente dá certinho. Esse é o resultado mesmo. Bom, pessoal, vamos ver mais uma situação? Olha só, integral de tangente de x. E agora eu vou mostrar para vocês como é que fica num caso em que dá errado a nossa substituição, tá? Os dois exemplos que a gente viu até agora, né, os dois primeiros exemplos, a gente viu quando tudo dava certo, né, a substituição que a gente fazia dava certo, mas às vezes a gente vai fazer algumas tentativas que podem falhar. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui, ó, tangente de x e vou escrever isso como seno sobre cosseno. Mas integral de tangente de x não é óbvia, né? Não é imediata. Cuidado, né? Cuidado para não confundir. A gente sabe que a derivada de tangente de x é secante ao quadrado de x, tá bom? Agora, a integral de tangente de x já não é assim tão óbvio, né? Bom, a não ser que você tenha memorizado esse caso, né? Depois você pode até memorizar esse caso ou acrescentar a sua tabela e passar a considerar também uma integral imediata, né? Mas, por enquanto, a gente ainda precisa descobrir quanto que vale. Então, eu peguei aqui tangente, escrevi como seno sobre cosseno, né, para simplificar, e também para a gente poder conseguir escrever a expressão como um produto de duas coisas. Né? Você pode escrever isso como um produto de seno de x vezes dx sobre cosseno de x, por exemplo, né, para a gente poder usar a regra da substituição. Bom, a gente tem, então, o seno e o cosseno são as duas expressões que aparecem, né? São os dois candidatos aí que a gente tem para substituir pelo u, né? Para substituir por u. Vamos tentar substituir o seno por u para ver o que acontece? Então, vamos lá. A gente deriva aqui dos dois lados, derivada de u, du dx, derivada do seno, cosseno. Legal. Isso mostra, então, que dx é du sobre o cosseno.
Ok, vamos substituir então? Vamos lá, a gente vai trocar aqui o numerador, o seno de x troca por u, o denominador é cosseno de x, né, vai ficar do jeito que está mesmo, e esse dx aqui a gente vai trocar por du sobre cosseno de x. E aí o que aconteceu? Olha só, ficamos com essa expressão u du sobre o cosseno ao quadrado de x. E aí, pessoal, o cosseno ao quadrado de x é um problemão para a gente, né? Porque, na verdade, a gente conseguiu piorar a nossa expressão, né? A gente conseguiu piorar a nossa expressão, porque a nossa expressão antes dependia de uma letra só, de uma variável só, x, e agora está dependendo de duas variáveis, do u e do x, né? Então não tem muito o que fazer. Então o que aconteceu? A gente fez uma substituição inadequada. Vamos dar uma olhadinha no próximo slide, né? Qual seria a substituição adequada? A gente vai ver a diferença. Se a gente, ao invés de substituir o seno por u, substituir o cosseno por u, olha a diferença, né? Olha a diferença que faz. A gente deriva dos dois lados, du dx é igual à derivada do cosseno, a derivada do cosseno é menos seno, e a gente vai poder escrever que dx, melhor colocar aqui o dx em evidência, né? O dx é du dividido por menos seno de x, tá bom? E aí o que vai acontecer, né? Aqui onde a gente tem, olha só, o cosseno a gente troca por u, e onde a gente tem o dx, a gente vai trocar por du dividido por menos seno de x, tá? E aí vai ficar aqui, né, du dividido por menos seno de x, esse seno vai cancelar com esse de cima, né? Vai ter um seno multiplicando e um seno dividindo, né? E um sinalzinho de menos que a gente pode jogar aqui para fora. E aí o que sobrou? Sobrou 1 sobre u du. Era tudo que a gente queria, né? A gente só tem agora a variável u, a gente conseguiu simplificar a expressão. Essa é uma integral imediata, integral de 1 sobre u é ln de u, né? Aliás, é ln do módulo de u, e o u é cosseno, a gente substitui aqui pelo cosseno e prontinho. Se você quiser guardar, se quiser memorizar, integral de tangente de x pode ser uma informação útil, isso é menos ln do módulo de cosseno de x mais c, ok? Pessoal, vamos dar uma olhada em mais uma, né? A gente já viu como é que fica a tangente, né? Integral da tangente, vamos ver como é que fica também a integral agora de cotangente de x. Então a ideia é muito parecida, né? Agora, nesse caso, vai valer a pena que trocar o u, substituir o u no lugar de seno de x, no lugar aqui do numerador, né? Dessa vez agora fazer u igual a seno de x vai funcionar bem. E aí a gente vai ver que dx, né? Cadê? O dx é du sobre cosseno de x, e aí o cosseno vai ficar aqui no denominador, vai cancelar com esse cosseno que já tinha na expressão, e vai sobrar para a gente integral de 1 sobre u du. Legal, né? Isso é ln do módulo de u, só que u é seno, você substitui ln do módulo de seno mais c. Por que eu tenho que colocar em módulo, né? Observa que seno, ele assume valores negativos, né? Pode assumir valores negativos de 0 a menos 1, só que aí estaria fora, né? Da condição de existência aqui do logaritmo, né? Então a gente põe aqui em módulo, né? Para garantir. Bom, pessoal, é isso então, né? Essa foi a nossa aula 35. Próxima aula a gente continua ainda falando sobre o método da substituição. Tchau, tchau e até lá!